tendo tanta demanda que eu vou puxar para 12. Vou subir para 12. É o morando. Aí ele subiu isso. Exemplo clássico de inflação por demanda. Só que a inflação de demanda, normalmente, esse perturbador aqui, é da sociedade dos poucos. Então, o pessoal volta a ter um crescimento, política nacional de valorização do salário mínimo e tal. Aí tem colegas economistas que falam o seguinte: a população volta a ter acesso a esses recursos, então a demanda está maior do que a oferta, por isso nós estamos tendo inflação. Aí tem colegas que falam o seguinte: que tem uma taxa de desemprego um pouquinho maior do que a oferta da economia. Eu não falo isso. Então, esse é o conceito de inflação. Sim. Tem vários artigos de economistas, por sinal, eu fico esperto com economistas. Tem vários artigos de economistas que falam a importância de algum tipo de. Qual que é o antídoto? Para não ter dúvida, aumentar a capacidade produtiva. Aí vai ter como ter mais fartura de opções. Mas como aumentar a capacidade produtiva com uma taxa Selic de 15%? Que não estimula a aumentar a capacidade produtiva. E assim vai. Obrigado, Fernando. Fernando, eu já acho. Sim. E então, já quero agradecer a sua presença e desde todas as vezes que a gente prestou do Fernando, seja na negociação ou para buscar algum lado na fábrica, ele responde de imediato. Então, é um parceiro que sempre está à disposição nossa. Eu queria saber se durante as negociações teria condições de você fazer alguma coisa com a gente lá, alguma vez, desde que seja marcado antes. Porque antes a gente levava uma menina que trabalhava na CNT lá. Sim. Ela foi alguma vez. Então a gente se programar, não se igual a hoje. Hoje nós já podemos 1 hora. A gente se programar para você principalmente quando começa a fechar o. Sim. Entendeu? Só vou fazer um destaque referente a isso. Não tem problema algum. É só a gente combinar bem, né? Porque a atribuição que eu tenho agora é um pouco maior, né? Mas vamos supor, dezembro está um pouquinho longe. Por sinal, eu tirei uma fotografia, eu e a equipe tiramos uma fotografia daqui para trás. Não temos motivos para acreditar que daqui para frente a coisa vai piorar. Normalmente melhor. Só que, se tiver algum tipo, por exemplo, dos indicadores econômicos reverterem, eu tenho liberdade com você de falar: olha, não convém. Vai para o político. Vai para o político. Porque senão, o patronal usa o economista de vocês contra vocês. Eu não caio mais nessa porque já estou cabelo branco. Mas daí eles vão querer usar o instrumento, assim como eu faço com eles também. Né? Mas a gente avalia, eu estou à disposição. Tá bom. Holanda. Então, eu tenho 2 perguntas. Seria difícil para o Brasil fazer a migração dos seus produtos que estão sendo tarifados na América do Norte para o resto do mundo? Seria viável fazer isso? E se seria possível, seria ser fácil? Se é viável mais para o Brasil? E a outra pergunta é: quanto é que o vidro paulista corresponde para o PIB nacional? O vidro do estado de São Paulo, que a gente abrange, né? Quanto é que Quanto que é o quê? o PIB? O PIB de São Paulo? O PIB, quanto é que a economia do PIB do estado de São Paulo vai para o PIB nacional? Ah, bela pergunta. Tá. Então eu vou começar por essa. Não sei, a gente pode verificar, mas não é muito. Não é muito. Mais de menos de 1%. Bem menos de 1%. Mas aí a gente faz um recorte. Não é errado. Mas isso aqui vai ficar por aqui, né? Então, Calma aí. Então eu quero. E não para atrapalhar a campanha salarial de vocês. Então, quando nós vamos para uma campanha salarial. Pode passar, por favor? Obrigado. Quando nós vamos para uma campanha salarial, normalmente os representantes das empresas, através do seu sindicato patronal, eles querem mostrar para a gente o que é um bom cenário
cenário? Não. Eles querem mostrar o pior cenário possível. Então, dentro desse contexto, eu tenho que responder para vocês uma pergunta: será que a economia está boa ou será que a economia está ruim no Brasil? Não estou falando a vida do trabalhador e da trabalhadora, que é muito mais complexo. Mas se eu olhar os dados agregados do Brasil, será que as coisas estão ruins ou será que as coisas estão boas? Está ótimo. Obrigado. É essa a ideia. Por quê? Se a gente olhar a taxa de desemprego de 5,8%, a menor taxa de desemprego da história para esse tipo de metodologia. Eu posso até mestrar metodologia, mas saibam que para essa metodologia é 5,8%. Quando está nesse nível de taxa de desemprego baixo, acontece algo muito inusitado. Eu fiz a minha trajetória no Jazz dentro do sindicato. Inclusive estava olhando para o veículo que eu convivi há pouco tempo. Até pouco tempo não, convivi por anos, uma saveira aqui que era dos metalúrgicos de Sorocaba. Né? Então eu fiz a minha trajetória lá pelo Jazz dentro daquele sindicato. Então eu aprendi a luta sindical convivendo com aqueles companheiros e companheiras. E aí, quando a taxa de desemprego está baixa desse jeito, o inusitado acontece. O que é o inusitado? O patronal ligando para o sindicato perguntando: ei, tem alguém para indicar aí? Está acontecendo com vocês isso? Tá. Né? Não é toda empresa que faz isso, obviamente, né? Mas uma ou outra fala assim: tem um profissional X, viu? Se você ficar sabendo de alguém com a tal perfil, pode vir. Isso é taxa de desemprego baixa. E a taxa de desemprego baixa também, ela está refletindo por causa da criação de postos de trabalho com carteira. E reparem que todos os grandes setores da economia estão registrando a abertura de postos de trabalho. Então não tem como eu falar que as coisas estão ruins, mas eu não tenho condição de falar que as coisas estão ótimas. Não vou usar isso. Mas em comparação ao que a gente viveu entre 2017 até 2000, não vou nem falar de pandemia, mas 2017, 2018, 2019, hoje as coisas estão bem melhores. E aqui, outra informação econômica importante: fluxo de caminhões nas rodovias cresceu 2,2%. Mas o que eu tenho a ver com isso se eu sou da categoria dos vidreiros? Como que é transportado as mercadorias no Brasil? Caminhão, né? Se está aumentando o fluxo de caminhão nas rodovias, cresceu. Cresceu o quê? A produção. Outro indicador importante da própria indústria de transformação, que volta e meia a gente discute as questões relacionadas à desindustrialização, também está registrando crescimento. A arrecadação federal de imposto também está registrando recorde de arrecadação federal. Cresceu 5,42%, a arrecadação recorde. Como que o governo arrecada? Tem eficiência de arrecadação, evidentemente, mas quanto maior a atividade econômica, maior vai ser a arrecadação do governo. Então, só para olhar esse dado, a gente já tem um indicador de que o ano de 2025 está sendo um ano bom, para muito bom. Só, detalhe, aí pode vir uma pessoa e falar assim: ah, mas isso é o Brasil, o estado de São Paulo está ruim. Mentira! Porque o estado de São Paulo também está gerando postos de trabalho e a arrecadação do estado de São Paulo também são níveis recordes. Então, não é problema de giro econômico. O giro econômico está acontecendo num ritmo muito acelerado. Só que, olha só que interessante. Eu gosto de fazer uma analogia entre a atividade econômica e o corpo humano. Se a gente está num ritmo muito frenético, isso vale para atividade física ou até emocional, o corpo não começa a dar umas respostas meio negativas, se você não estiver bem preparado, tanto fisicamente quanto mentalmente. É a mesma coisa a economia. A economia, quando ela começa a girar muito rápido, ele começa a dar uns efeitos colaterais na sociedade. Às vezes, se não estiver preparado, pode ser que falte energia elétrica. Nós tivemos um apagão lá atrás.
se não estiver preparado, pode disparar o preço dos alimentos, pode causar inflação. Por quê? Porque enquanto o capitalista olha e fala assim, eu vou aumentar o preço porque vai ter alguém disposto a pagar, isso é chamado de inflação de demanda. E aí o Banco Central tem um remédio para dar, só que é um remédio muito amargo, que é a chamada taxa Selic, juros. E por quê? Mas o que tem a ver com a taxa Selic? Às vezes não é de forma direta, às vezes de forma indireta. Um exemplo simples. Hoje em dia, é muito difícil o trabalhador e a trabalhadora que conseguem comprar uma casa ou construir uma casa na bala. Vai precisar de crédito. Aí o que acontece? Com a taxa alta, sobe o custo do crédito, não o valor do imóvel. O valor do imóvel pode continuar o mesmo. Só que para quem é da classe trabalhadora e normalmente pobre, a parcela sobe de R$800 para R$900. R$100 faz com que a pessoa não consiga comprar um imóvel. E daí o imóvel que ia ser vendido, ia ser construído e que ia ter relação com a cadeia produtiva de vocês, ele não é vendido. A economia começa a desaquecer. E qual é a crítica? É que o Banco Central está dando uma dose de taxa de juros, uma dose de remédio muito forte. E assim como é com o ser humano, se a gente toma uma dose de remédio muito forte, às vezes a gente fica meio zonzo, às vezes fica dormindo o dia inteiro, não é? Vai afetar a nossa atividade. É a mesma coisa a taxa de juros. E se errar ainda mais na dose, pode até matar. No caso, matar a economia. Por quê? Porque se eu sou um capitalista, se eu sou um detentor de grande riqueza e não faço absolutamente nada e coloco meu dinheiro aqui para os públicos e espero o tempo passar, eu já tenho 15% de retorno ao ano garantido para não fazer absolutamente nada. Fácil, né? Não é? E tem muita gente nessa. Então isso não é para a gente. Isso, claro, quem tiver um dinheiro ou outro quiser comprar um tesouro direto, é um bom investimento. Mas uma coisa é você ter 5 mil, 10 mil, outra coisa é você ter 10 milhões, que você poderia investir numa indústria e você prefere não fazer isso e colocar ali. Outra questão importante é que a inflação continua acima do teto, chamado teto da meta, que é estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Eu sei que é um monte de informação, mas vocês vão absorvendo aos poucos. Mas o Conselho Monetário Nacional determinou que o centro da meta de inflação é de 3%. Eu considero um centro da meta muito baixo. Então, quando você está com a inflação girando na casa, que nós estamos hoje na casa dos 5% no ano, isso significa que o Banco Central tem autonomia para falar assim, eu vou aumentar a taxa de juros. Está fácil, né? E daí outra coisa também, fazendo analogia com a saúde, o Banco Central é independente. A Presidência da República não tem mais relação com o Banco Central, tem uma vez a cada 2 anos para indicar seus membros. Mas, institucionalmente falando, não existe mais obrigação do presidente do Banco Central se reportar ao presidente da República. Mas o que isso tem a ver com, eu vou fazer a analogia de novo com o médico, com a medicina? É que quando a gente vai fazer uma cirurgia, os médicos não se conversam entre eles, a gente não tem que fazer exame de sangue, a gente tem que ir no cardiologista, tem um anestesista, aí eles se conversam entre eles. Aqui não. Aqui institucionalmente não tem obrigação de conversar, é cada um por si. E isso poderia fazer, por exemplo, nem antigamente, fazer um bem bolado. Ele falou assim, você não vai aumentar a taxa de juros nessa magnitude, eu vou dar uma segurada aqui, a gente vai se ajustando. Vários profissionais da economia do governo, todos do governo, decidiram o rumo que ia tomar o país. Agora é independente. Então isso é um remédio amargo. Moral da história. Para esse ano, a economia vai crescer. Mas vai crescer menos.
do que cresceu no ano passado. Isso é ruim? Depende. Continua crescendo. E o que significa crescimento? Crescimento é uma maior possibilidade de ter algum tipo de ganho, mas não é garantia. O país historicamente cresce, mas não necessariamente cresce na mesma magnitude de distribuição de renda. Então, por isso que é o papel do sindicato lutar e fazer o que tem que ser feito para buscar uma melhor distribuição de renda. Dito isso, pode passar para o papel. Tranquilo até aqui? Sim. Então, que nem eu falei para vocês, para o ano de 2025, está vendo ali 2,23? É a ideia. 2,23. Vai crescer? Vai crescer, mas vocês estão reparando que está crescendo menos? Está crescendo menos. Crescer menos não necessariamente significa que as coisas estão ruins. Ruins é quando o país não cresce. É que quando o país está crescendo mais agradável fica para a gente fazer a nossa vida. Então, aqui, quando está crescendo menos, as coisas começam a ficar um pouco mais conflituosas, digamos assim. Pode passar para o papel. Bom, agora, dita essa primeira parte conjuntural, daqui a pouco eu falo do setor. Vamos falar um pouco do tarifaço do trânsito. Porque o tarifaço é nome e sobrenome, vocês já repararam? Tarifaço do trânsito, né? Falando sobre o tarifaço do trânsito, é importante que todos nós sabemos a profundidade que isso existe, mas a gente também não pode abraçar tudo que está vindo sobre essa questão. A gente tem que ficar esperto para não abraçar, para não entrar na narrativa de algo que não nos pertence. Tá? Então, o primeiro ponto é que num documento oficial do governo americano, página, teve até uma fake news, teve até uma notícia falsa. Como que pode o presidente assinar algo mentiroso, né? Porque eles falam a todo instante que as nossas relações comerciais sempre foram prejudiciais aos interesses dos americanos. E desde 2009 os Estados Unidos mais mandam mercadoria para cá do que a gente manda para eles. Desde 2009. Só que é importante a gente saber também que os Estados Unidos é o segundo destino daquilo que sai do Brasil, que são as nossas exportações. Os Estados Unidos é o segundo. Isso, primeiro a China. Quase 3 vezes mais do que 2 vezes e meio mais do que os Estados Unidos. Mas saibam que o Brasil é a 18ª origem dos produtos que os Estados Unidos importam, com apenas 1,3%. Olha só. Então você pegar de onde que vem os produtos importados dos Estados Unidos? Vem do México, vem da China, vem do Canadá, e vai ter um monte de país. O 18º é o Brasil, né? Só que também é importante a gente saber que o PIB dos Estados Unidos é 12 vezes maior que o PIB brasileiro. A soma da riqueza que é produzida nos Estados Unidos é 12 vezes maior do que é produzida aqui no Brasil. Vocês estão entendendo o tamanho da briga com o Brasil? Sem querer, porque o Brasil não queria entrar nessa briga. Acabaram arrumando essa briga no Brasil. E vocês entendem também por que os Estados Unidos resolveu pegar o Brasil? Porque representa pouco para eles hoje, mas pode representar muito para eles no futuro. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Pode passar. Enfim. Isso é um fato inédito nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, inclusive sendo citado, você tem um tarifaço por causa da perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro, processado pelo Estado brasileiro. Isso quando a gente está falando da questão da soberania, nós temos no Brasil, tem no campo jurídico, eu não vou arriscar aqui, mas pelo que eu aprendi, os nossos poderes são independentes. Isso a gente aprende na escola, cada um na sua. Então não existe uma possibilidade de fazer Alexandre de Moraes, libera o Bolsonaro aí, para a gente não ter o tarifaço.
Que negócio mais bizarro. Mas saibam que, como que se diz, aparentemente, colocar o Bolsonaro nessa roda é só uma distração. É só para dividir o país. É só uma jogada política efetiva. Porque, no final das contas, o que está sendo colocado, pode montar, por favor, é o que? Teve a primeira carta e teve a segunda. É o que? Por que os Estados Unidos justificam que tem que ter o tarifado no Brasil? O que está em vermelho aqui, ó, são os interesses das chamadas Big Techs. O que são Big Techs? Quando a gente está mexendo no WhatsApp, saiba que é uma empresa americana. Quando a gente está mexendo no Windows, é da Microsoft, empresa americana. Instagram, essa é a parte, digamos assim, Google, né? Parece até uma questão recreativa, né? Parece um negócio mas no final das contas, lembra que até pouco tempo atrás ainda está disponível lá no WhatsApp uma função de pagamento? Aí vai o Brasil e vira a referência nacional no Pix. Quem que era para ser dono disso daí? Os americanos. Aí vem o Brasil e fala que quer regulamentar as Big Techs. Aí eles falam, isso é censura. Isso não pode ser censura. A gente viu agora essas questões de crianças tratadas feito adultos e que nós estamos avançando, graças a Deus, nessa questão de ter uma regulamentação dessa barbaridade. Eu não vou perder a chance de falar isso para vocês. Já falaram para pensar que Ítalo, né? Ítalo tinha 10 milhões de seguidores? Né? 10 milhões de seguidores e seguidoras, vendo jovens, crianças, é assustador porque é pior. Ainda bem que eu não sabia quem era. Então, mas no final das contas, o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. No final das contas, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: tem tecnologia para tanta coisa. Se você colocar uma foto mais à vontade nessas redes sociais, eles mapeiam, eles pegam na hora. Você é bloqueado, banido. Agora, as outras barbaridades que existe tecnologia para mapear, isso censurando. Isso não pode. Né? Querer descobrir quem ficou propaganda fake news, não, isso não pode. Né? Moral da história, pode passar? O que está por trás disso? Primeira questão central, nas nossas ideias, tá? No nosso campo de hipóteses, porque tem muita coisa que parece, mas pode ter outros interesses também. A primeira manifestação do governo americano contra o Brasil surge justamente 2 dias depois da reunião que o Brasil teve com os BRICS. Brasil, Rússia e China. E que num dos termos lá estava sempre, por que não criarmos uma moeda única, sem precisar do rastro do dólar? O detentor da moeda detém um poder inimaginável. O Trump já tinha falado em outras oportunidades que quem mexesse com o dólar ia arrumar problema. Porque ele sabe que se mexer com o dólar e deixar o dólar de canto, os Estados Unidos caem. Então essa é uma hipótese. A segunda das próprias Big Techs, quando a gente está falando de tecnologia, a gente não está falando do hoje. A gente está falando de inteligência artificial. A gente está falando de futuro. E as empresas chinesas estão crescendo nesse segmento de Big Techs também. Estão crescendo. E tem uma questãozinha específica aqui das chamadas terras raras. O que são terras raras? São minerais que são utilizadas justamente nos componentes eletrônicos. Bateria é o futuro, não é o hoje. Não é o hoje, é o futuro. É o futuro da economia. Olá. Agora, que interessante.
O Brasil detém a segunda maior reserva do mundo. A China detém a primeira. Os Estados Unidos não detêm nada. Graças a Deus. Então, mas que tal tomar no Brasil? Que tal? Porque o Brasil detém as terras raras. Mas o Brasil não tem ainda quem extrai. Entenderam? Não se surpreenda se chegarmos a um acordo de extração de terras raras por companhias americanas ou chinesas. Não sei. Americana já tem. Sim, mas ainda tem. Americana já tem. Entendi. E aí, o que vem pelo futuro? Mas a discussão, no final das contas, vocês viram o primeiro ensaio? É comercial? A prova concreta que não é comercial, vou mostrar agora. Não vai passar, por favor. Uma só. A prova concreta que não é comercial é que sai uma lista de exceções do tarifaço. No final das contas, o que é o tarifaço? É 40% a mais sobre os impostos de importação. Então, como a maioria fala é 10%, chega nos 50%. Então, é 40% a mais. Só que os Estados Unidos olhou para dentro deles e falou assim: opa, eu não posso ficar sem meu suco de laranja. Esse tá? Esse não. Deixa a vida séria. Aí olha aqui, ó, 35,9% estão sujeitas ao tarifaço. 35%. 44% está isento do tarifaço. Está isento do tarifaço. E 19,5% tem uma tarifação, uma tarifa especial, mas que não vale só para o Brasil, vale para o mundo inteiro. Por exemplo, a autopeça, o aço, não é específico para o Brasil, é para todo mundo. Então, no moral no final de tudo, saibam que mais ou menos 55% do que foi exportado para os Estados Unidos sofrerá algum tipo de impacto comercial por causa do tarifaço. Pode pensar? Mas, e o vidro? E os produtos de vidro? Saibam que 98% do total exportado em 2024, eu vou arrumar a redação dele, ver se passa para você. Se eu pegar 2024, tudo que foi exportado do estado de São Paulo, de componentes, de produtos, de vidro, sofrerá algum tipo de tarifaço. Ou seja, praticamente tudo a gente pode falar. Todo o setor, salvo um ou outro, tem um tarifaço. Só que a gente tem que ver o seguinte, e aí tem que faz parte da mesa de negociação. Quanto que representa os Estados Unidos no total exportado no estado de São Paulo de produtos de vidro? Eu estou usando o termo produtos de vidro, tá bom? 26,7 milhões de dólares. Mas quanto que é 26,7 milhões de dólares? Deve dar em torno de uns 120 milhões de reais. Aí eu falo para vocês, 120 milhões de reais, se for parar para pensar, o que é esse segmento do estado de São Paulo, é pouco. Mas, vai ter impacto tudo? Não, vai ter um impacto ou outro, numa linha ou outra, mas por causa disso a gente tem que abrir mão das nossas pautas de reivindicações? Longe disso. Longe disso. Pode ser que uma fábrica ou outra tenha um problema numa linha? Pode ser. Mas isso justifica não ter reajuste salarial? Não. Longe disso. E o sindicato tem instrumentos disponíveis para negociar. Por exemplo, olha, caiu aqui essa produção, mas é uma questão de vocês, tá? Só vou falar prefiro falar que vocês ficarem bravos comigo do que não falar. Por exemplo, está com um problema nessa linha aqui. Vamos antecipar, vamos dar uma férias coletiva para ganhar um tempo, vamos mandar ninguém embora. Acho que o sindicato normalmente negocia. Vamos, para a gente ganhar uns 3, 4 meses. Vamos fazer layoff? Se for para fazer layoff,
não sei se o sindicato fazia ou faz, se for para fazer, pode fazer. Ou não, aí decisão política. E assim por diante. E assim por diante. Ou seja, o sindicato tem instrumentos para manutenção de postos de trabalho para enquanto esse negócio nebuloso não passa. Agora, por causa de uma pequena parcela que vai ter aumentado esse ano, aí não tem como chegar na mesa de negociação, arrisco a dizer que pode ficar. Porque assim, demonstra para a gente quais fábricas, quantos por cento, e vão conversando com os trabalhadores. Que linha que é dessa fábrica? Você mostrou para a gente, mostrou para mim, né, o roteiro, né? Que vocês vão fazer essa ideia? Danadir Figueiredo, que é um que eu conheço. Danadir Figueiredo, quantos por cento vai para os Estados Unidos? Ah, não, é 5%. O que? 5% você está querendo fazer? Vai ser esse, mas aí você já vão estar. Isso, vocês já estão aqui, mas ó, 26,7 milhões. Cara, o que é esse setor no Brasil? Um setor que tem número de 5 bilhões de reais. Enfim, a gente pode pegar um exemplo de uma fábrica, só uma fábrica. Então, não é tudo isso, e pode ser por não ser tudo isso, que o governo brasileiro, inclusive, está encarando também essa questão. Oi? Aí sim, a nossa maior relação na indústria é com a Argentina, no geral. Vai passar, por favor. Aqui, fato relevante é, por exemplo, faturamento de vidros processados, entrando agora especificamente no setor. Saibam que no ano de 2024, em comparação a 2023, a gente observou uma queda de 5,7%, né? E na quantidade vendida de vidros processados também houve uma queda de 0,5%. Só que aí o que a gente tem que jogar com o número, entendeu? Que eu falei para vocês. Eu não estou aqui para trazer, tem que trazer a realidade, vai ter que achar uma solução. Então, mas olha só, o faturamento de 5 bilhões de reais, e de 2024 em comparação com 2019, cresceu 24%. Então, assim, mas eu tenho a queda aqui. Tudo bem, teve a queda, ok. Mas se eu comparar em 2019, cresceu 25%. E a gente? Enquanto trabalhadores, vai ficar um pouco inflação. Claro, pode ter esse momento real ou outro, mas aí vocês diminuíram para passar. Olha aqui essa informação. Olha essa informação aqui, ó. O que é essa informação? Essa informação é do sindicato da Associação Patronal de Vidro. Esse azul aqui, ó, expectativa de faturamento. A expectativa de faturamento esse ano, de acordo com os padrões, está maior do que o ano passado. Vai empatar com o que foi o ano passado, com muitos outros sistemas. É apenas 14,5% acredita que o faturamento desse ano vai ser pior. Então, na mesa de negociação, olha que começou a choradeira, você vê que curioso aqui, ó. Claro que a gente tem que atualizar essa informação. Olha que curioso essa informação. Você está falando de pessimismo? Você está falando de pessimismo? Mas, poxa, de acordo com vocês mesmos, vocês estavam mais otimistas em comparação, esse ano em comparação ao ano passado. E o grau de endividamento baixo aumentou igual? Diminuiu. Pode passar. Finalmente, desempenho da indústria também do sindicato patronal. No acumulado do ano de 2025 apresentou um aumento de 14,3% de volume de vendas. Então, o setor está bom. Pode passar? Quando eu olho, um outro indicador, vou olhar aqui acumulado do ano, esse aqui do IBGE. Aquele patronal falou que o volume de vendas cresceu 14%. E aqui o IBGE fala que o volume de produção acumulado no ano cresceu 3,6%.
Então, é um crescimento mais discreto. Mas temos indicadores positivos para a negociação. Pode passar? Pode passar. Falando de emprego. Então, falando de emprego no total, de 2024, de 2024 em comparação a 2023, nós tivemos um aumento de 2,9% dos postos de trabalho do setor no Brasil, e no estado de São Paulo nós tivemos um crescimento de 5,9%. Aí eu pergunto para você, se está gerando postos de trabalho, está ruim ou está bom? No mínimo, ruim. Né? Pode passar. E aqui também tem, ó, fabricação de vidro plano e de segurança. Cresceu 9,3%. E vocês vão parar, metade dos trabalhadores do Brasil estão no estado de São Paulo. Fabricação de embalagens de vidro teve uma queda discreta de 1,1% no estado de São Paulo, mas no Brasil caiu 4,5%. E aqui, a fabricação de artigos de vidro cresceu 6,3% no número de trabalhadores do estado de São Paulo e 3,2%. No total, 5,9%. Vai passar? Mas em 2025? 2025, reparem que nós estamos tendo geração de postos de trabalho no Brasil, de 1.117 postos de trabalho, e no estado de São Paulo foram abertos mais 515 postos de trabalho. Então, 2024 cresceu o número de trabalhadores do setor, e no ano de 2025 vem apresentando crescimento também no número de trabalhadores do setor. Tá? Agora, ele tem que observar, ainda essa semana está saindo o mês de julho, né? Mas não está disponível ainda. Mas a gente vê que veio 2 meses de fechamento de pós-trabalho. Só precisa saber se isso é uma questão normal da época do ano ou não. Mas a gente observa enquanto dias, tá bom? Mas por enquanto, está crescendo. Pode passar. E aqui outra informação importante, que quando a gente analisa o motivo do desligamento, 33% está pedindo a conta. Tem que jogar na cara do patrão. 33% está falando, vai mandar embora. Por que isso? Porque o mercado de trabalho está bombando. Então, se aparece R$200 a mais, R$300 a mais, um convênio médico, um ticket, um PLR, tchau. Porque, convenhamos, se a empresa não oferece um horizonte para o trabalhador, para a trabalhadora, se tem assédio moral, se tem assédio sexual, se tem uns problemas estruturais que a gente observa em outros lugares, quer saber de uma coisa? Tchau. E aí, eu acho que cabe ao sindicato cobrar, cabe manifestar, mas eu acho que não tem que ficar chateado com essa informação, não. Tem que usar essa informação. Estou falando isso porque já fui em outros sindicatos, o pessoal fica meio chateado, sabe, com a informação. Eu não fico chateado. Você não é dono da empresa. Então agora, dá para a gente usar essa informação para constranger, para apertar. Tem patronal que é terrível também. É o nosso caso. Teve um patronal que nós usamos essa informação, tudo bem, contratou. Então tá bom, então. Quase que ele não vai falar que se você acha que você investe, que você treina, uma pessoa consegue passar por uma de aprendizagem, começa a produzir e vai embora para você, tudo bem, está rasgando dinheiro. E agora, finalmente, pode passar? Pode passar? A inflação está gerando, nos últimos 12 meses, na casa dos 5,13%. Se a data base fosse 1º de agosto, seria 5,13%. Mas a data base de vocês é 1º de dezembro, né? 1º de dezembro. Então vamos ver um pouquinho mais. E o que está puxando a inflação? Alimentos. Pode passar? Para dezembro de
2025, nós estamos esperando uma inflação de 4,96%, mas já adianto para vocês, com viés de baixa, porque a gente tem percebido que realmente os produtos alimentícios, agora ainda é época de safra, de colheita, né? Os problemas que nós tivemos no passado, esse ano, eles não estão ocorrendo por enquanto. E daí, o que é importante é uma questão conceitual de inflação. Repara, a inflação está menor do que foi ano passado, supostamente. Que ruim. Mas quem disse que eu estou falando? Isso é uma confusão que existe. Quem disse que eu estou falando que o fato da inflação estar menor, que os produtos ficaram baratos? É apenas um indicador de que o ritmo de crescimento dos preços de uma cesta de produtos, em vez de ser maior, ele foi menor. Mas em comparação ao ano passado, os produtos estão mais caros. Simples assim. É só quando tem essa confusão, às vezes a inflação dá baixo, né? O pessoal fala, poxa vida, que chato. Mas está errado, não, é o ritmo de crescimento de uma cesta de produtos. E já vão imaginando que muito provavelmente não vai ser 4,93, porque está com viés baixa, só que o mundo anda tão bagunçado que está difícil fazer qualquer previsão. Então, lá em dezembro, Fernando, não diga bravo comigo, não, você tinha falado que era 4,93 e fechou 4% a inflação. Não. Mas só para vocês já irem imaginando que pouco provável também que vocês vão poder sair falando por aí nas fábricas que a inflação vai dar uns 8%. É por isso que serve essa informação, entendeu? A informação serve para vocês não saírem falando por aí. Ah, não sei não, hein? Esse ano a inflação vai dar uns 6%, baseado no quê? Aí fecha a campanha salarial com 1,5% de aumento real, coisa que faz tempo que não acontece. A inflação deu 3%, o ajuste veio 5%. Mas tá, você não falou que é 26% de inflação? Que campanha salarial ruim, né? Trabalhador é assim, né? Pode passar, por favor. Outro parâmetro da cesta básica está girando em torno de R$ 865,90, os itens mais elementares para uma pessoa, 6,93% de crescimento nos últimos 12 meses. Eu não consegui estar aqui de manhã, hoje, porque eu estava numa outra categoria, né? E, por sinal, está animada a coisa. E daí o professor ergueu a mão e falou assim, então vamos pedir 6, é para a gente pedir 6,93 de reajuste? Eu falei, não, calma, uma coisa não tem nada a ver com outra. Esse 6,93 ele está falando somente de produtos alimentícios básicos e que normalmente a gente gosta de usar ele quando vocês vão negociar um vale alimentação em que nada mais dá certo. Então quando você chega e fala assim, não avance mais nada, pelo menos esse número ele tem que aparecer. Não é o NPC que tem que usar, a gente tem que usar ou cesta básica ou a parte da alimentação do IBGE. E quando a inflação está maior do que a inflação dos alimentos, a gente dá uma de louco, finge que esquece e a gente usa a inflação, tá bom? Tem que usar o que for. O que interessa aqui interessa. E não me devem a mal isso que eu vou falar. Tem gente que é vaidoso. Mas eu não posso falar isso por causa da minha ocupação. Mas vocês podem. Vocês estão representando a categoria. Vocês não são economistas. Vocês são os primeiros. Então, use e desfrute disso. Então, um ano vamos usar X, outro ano eu vou usar Y, outro ano eu vou usar Z. Use o que der na teia. E daí vocês podem entrar em contato com o Jazz. O Jazz indica o melhor número do momento. Mas, como já falei, a economia é somente um item. Né? Às vezes a gente tem indicador positivo, lucro, e a coisa não avança. Mas pelo menos a gente está lutando, a gente está provando, a gente está deixando, uma hora a gente pega. Pode passar? Aqui então, finalmente, estou indo para o desfecho. 78,7%
das negociações no primeiro semestre registraram aumentos reais, 78,6%. Aumentos reais. 13% empatou com a inflação e 8,4% para baixo. Aí aqui tem um argumento super legal. E vocês não podem usar esse argumento à toa. Que é o seguinte: 78,6% teve aumento real. A gente não. Por que a gente não? Joga a bola lá. Qual que foi o aumento real médio por enquanto? 1%. Aumento real médio. Pode passar, por favor? Aqui somente uma distribuição de reajustes. Sabe o que significa esse 1,80? Olha que beleza, 1,80. Isso aqui impacta direto do salário mínimo. Tem muitas categorias que o piso fica rodeando o salário mínimo. Aí o salário mínimo aumentou 2,5%. Esse aqui tem que acompanhar, senão fica. Isso aí é efeito Lula. Efeito Lula. Não. Pode passar, por favor. Aqui só historicamente para mostrar que está bem comportado. Não é de hoje que a maioria das categorias voltaram a ter aumentos reais. Não é de hoje. É desde 2023, curiosamente. Entenderam? Peguei. Aqui então, olhando aqui, em 2024, 46 negociações de videiros, 82% em 2024 tiveram aumentos reais, 13% foi igual e 4,3% abaixo, o aumento foi de 0,74%. E esse ano, até o momento, 22 negociações, 72% acima da inflação, 18% empatou, 9,1% ficou abaixo e 0,72% de aumento real médio. Aí, o que acontece? Esse número, ele só é usado depois que tudo dá errado, entendeu? Depois que tudo dá errado, se dá as últimas cartadas, se esse número contemplar. Se esse número não contemplar, nós vamos usar ele? Não. Quem vai usar ele vai ser o patronal, tá bom? É isso aí, o patronal vai usar. Mas, se a gente não consegue avançar, se a gente vê que não está tendo engajamento, a mobilização necessária, esse é um número, pelo menos, que pode ser usado. Tá? Beleza? Então, o que eu tinha preparado para a equipe do Jazz é isso. Se tiver dúvida, estou à disposição. Obrigado. Fator de risco psicossocial, né? Ainda teve mais a polêmica, porque na verdade, na portaria, ela falava, porque, na verdade, foi de que deveria começar a valer as multas e as inspeções e as vigilâncias a partir de maio de 2025. E aí a pressão do capital foi dizer o seguinte: não dá, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E logicamente, né, vocês são sindicalistas, sabem que quando chama para processo de negociação, a gente nunca consegue o que a gente realmente quer, né? A gente tem que costurar, não é verdade? E eu acho que você fez uma fala, eu acho que um pouco nisso, né? Que eu não sei quem é que foi que falou sobre a questão da negociação e tal. Acho muito importante, a gente tem que negociar, porque não é ceder, na verdade, foi a Frane, desculpa, Frane. Perfeito. Eu achei que você colocou uma coisa, a gente está aqui, a gente trabalha com a capacidade do que a gente tem, que a gente consegue conseguir, que a gente tem poder de conseguir, né? Se eu mobilizo todo mundo, paro todas as fábricas, eu vou conseguir um monte de coisa. Agora, se eu não consigo, né? Se o trabalhador não quer, vai ser uma questão de consciência. Achei muito legal, porque eu acho que é aí processo de negociação. Mas eu quero voltar de novo para o assunto e dizer o seguinte: isso não é novo na saúde pública, tá certo? Fatores de riscos psicossociais pode ser, vocês vão ouvir essas palavras aí: estressores sociais, tá? Condições psicossociais, tá certo? De risco,
determinantes psicossociais, ou somente situações de violência no trabalho. A gente já ouviu todas essas palavras. Muito possivelmente vai num seminário sobre saúde, alguém fala com esse nome, e esse é o nome técnico. Mas existe uma questão da nossa vivência do dia a dia. Todas essas palavras, pode trocar, todas essas palavras na verdade significam isso, tá certo? Elas querem dizer para nós que a pessoa que está falando para você sobre fatores de risco, sobre estressores sociais, sobre determinantes sociais, ele está querendo dizer que é sobre sobrecarga de trabalho, sobre aquela falta de controle que a gente tem sobre o nosso tempo do trabalho. Eu vi vocês falando sobre manufatura de vidros, né? Uns fabricam, outros vendem, não é? Vocês já viram que talvez lá no início do processo de fabricação do vidro, aquela fábrica ela fazia e vendia. Hoje existe, para ganhar mais dinheiro, para circular mais dinheiro, tem uma que só vende, que só distribui o vidro, né? Tem outra que só fabrica, tem outra que só fabrica o vidro blindado, laminado, outra só transforma. Existe para quê? A gente vai quebrando a cadeia econômica. Eu não sou economista, eu estou só querendo, mas alguém genialmente chegou lá e disse: puxa, se eu quebrar as fases, eu ganho mais dinheiro, eu faço circular mais dinheiro na economia. Isso pode ser, eu quero dizer o seguinte, isso não é um pensamento capitalista, né? Se você for nos economistas lá, marxistas, eles também falam isso da circulação do dinheiro, que faz criar mais emprego, faz criar mais riqueza, importante, tá certo? Mas eles criam problemas. Eles criam problemas quando a gente perde essa conexão do todo do que eu fabrico, do que significa eu fabricar um vidro blindado, né? Porque eu fico imaginando que é um vidro blindado, é uma mistura de um outro componente para tornar aquele vidro mais forte, né? Para proteger a pessoa por uma questão de segurança. Então, às vezes tem até uma introdução de um risco químico, aí talvez seja um metal pesado para poder agregar naquele vidro. Acredito que vocês conheçam muito mais que isso. Eu estou chutando bola aqui, aí adoraria conhecer, porque eu acho isso uma coisa maravilhosa. Então, o que a gente está falando sobre situações no nosso dia a dia psicossociais, é isso que nós estamos falando. Nós falamos também sobre o assédio moral, é o que significa o assédio sexual, tá certo? Os conflitos interpessoais. E quando a gente fala um pouco sobre a saúde, é que eu quero falar, quando a gente está falando sobre riscos psicossociais, muitas vezes a gente vai lembrar do assédio, né? Como se fosse só ele o único risco que existe. Não. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês, tá certo? Pode, próximo, por favor. Onde é que nasceu isso, gente? Por que as pessoas estão tão preocupadas com a saúde mental? É porque a coisa está batendo no bolso. Está batendo no bolso até do capital. Tá bom, gente? Não fique pensando que isso chegou na grande imprensa porque não, o pessoal tomou consciência. Não, porque a coisa está pesada. Está pesada. Aquilo ali está mostrando um gráfico que é o número de afastamentos pelo INSS desde 2014. A gente mantinha uma média até 2020 de 200 mil afastamentos por saúde mental. Saúde mental, eu vou só, desculpa, às vezes eu tenho que parar um pouquinho porque é para situar vocês. Vocês já ouviram falar no CID, Classificação Internacional de Doenças? Vocês quando vão num médico e vocês faltaram no trabalho, muito possivelmente o profissional do RH diz: tem que pôr o CID, não é isso? Não acontece? Tem que pôr o CID no atestado, ou não? Não acontece isso? Acontece. E o que é o CID, gente? O que é o CID? Ele fala a doença que você está. Isso.
é em forma de código, tá certo? É um código que traduz para quem recebe, quem conhece o CID, qual é a doença que você tem, tá certo? Então isso, na verdade, é o CID. E no caso da saúde mental, quando nós falamos de afastamentos por saúde mental, nós estamos falando de toda a categoria de diagnósticos que se localizam com o início da letra F. A depressão é 32, a transtorno ansioso F, cara, nossa senhora, cara, você, nossa senhora, essa foi assim, parece que assim, ó, joguei a bola de tênis e você defendeu, sabe aquela jogadaça que você buscou no tênis não, no vôlei, o cara se atira e pá, eu tava pensando assim, vou ter que responder que é transtorno ansioso, o cara me responde, é isso aí, deu para compreender. Então imagina que isso aí é o que está representando ali, 400, agora só que eu tenho que mostrar o seguinte, em 2020 tem duas situações que aparecem, 2020 que é a pandemia, que baixa o número de afastamentos, tá certo? E aí, já em 2021 começa a crescer, 2022 já chega no patamar histórico, 2023 o troço começa a estourar. E aí chega 2024, gente, 472, ele praticamente é quase, se for comparar com a média histórica, é 100%, ali eu só comparei com 2023, 68%. E 2025, gente, quem acompanha é a coisa, os 400 já passaram em agosto. Os 400 mil afastamentos já passaram em agosto. Tá? Estímulo, pode passar, próximo. Isso não acontece só no Brasil, gente. E aí, bom, eu queria só falar o seguinte, prévio. Aonde está como é que é o nome? Tiago, você é o cara do CID. Aí tá. Só quero mostrar que a maioria até 2021 era transtorno depressivo. E antes vinha se aproximando a questão do transtorno ansioso. Tá? Eu vou deixar depois para as perguntas, tá, gente? Eu não vou ficar muito, sempre vai ter. O que é o transtorno ansioso? Eu vou somente porque eu não vou explicar aqui agora. E aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Em 2020 acontece a virada, o clique. O transtorno ansioso começa a ser quase mais que a depressão. 2021 ultrapassa. E aí 2022, 2023, 2024 é o que a gente espera que o Lula faça daqui em diante, né? Nas pesquisas de opinião, que os publicitários chamam abrindo a boca do jacaré, não é isso? Né? Quer dizer, se a aprovação do Lula subir e a desaprovação, a coisa vai desandar. Não, eu sou, então já falo. Tá bom? Próxima. Gente, não é só aqui. Desculpa, gente, que às vezes eu falo. Bom, questão, não é só aqui. Não é só aqui. Tá certo? A OIT, a OMS vem fazendo estudos sobre saúde mental desde 2020 e 2021. Eu vou mostrar para vocês aí. Tá? E é isso que esse slide está mostrando. Tá? Desde 2001 e 2022. Diga-se passagem, a OMS estima que em 2030 a depressão vai ser a principal causa, a doença mais diagnosticada no planeta e a principal causa de afastamentos. Pode passar o próximo. O contexto disso tudo. Gente, depois eu vou distribuir isso, tá? Eu vou depois distribuir isso, porque é importante vocês terem uma noção nesse contexto. Tisa, tu pode distribuir. É importante que vocês vejam que todas essa apresentação eu montei para ser um guia. Se você quiser, eu vou só fazer o principal tópico,
mas ela está ali linkada. Embaixo já tem um link da notícia e você encontra a notícia inteira, você encontra a informação que você quer para você ir buscar e também encontra depois outras fontes para você ir pesquisando, mas serve para vocês se prepararem. O contexto disso tudo, quem são as pessoas, certo, que apresentam transtorno de saúde mental? 60%, eu vou ler aqui, gente, porque eu acho que eu não guardei um pouco esses números e eu vou estar passando, eu acho muito importantes e acho importante vocês gravarem um pouco esses dados, tá certo? 60% desses trabalhadores, eles são trabalhadores informais. Tá certo? Ou seja, já existe uma questão aí dizendo da precarização do trabalho. Tá certo? Tá? Desses 61% são nunca vi fazer milagre. Afastamentos por saúde mental são pessoas que trabalham, têm uma atividade, se não, apesar de eles trabalham como autônomo, trabalham. 61% são da economia informal. Tá certo? Isso é importante a gente começar a anotar. Tá certo? Significa que somente 40% desses têm alguma cobertura previdenciária, né? Então nós temos 60%. Imagine nós aqui no Brasil, 60% da população não tem uma cobertura previdenciária, tá certo? Aonde ele está recebendo uma assistência? Somente no SUS. Tá certo? Que a Previdência não dá cobertura. E eu mostrei para vocês lá, o afastamento, 400 mil, é dados da Previdência. Gente, nós temos mais 60% de gente. Vocês entenderam a lógica da coisa? É a mesma coisa que eu falei da notificação. Nós temos 60% de notificação. Então, o cálculo daquele afastamento de incapacidade é muito maior. É muito maior. Tá certo? Então, é isso que eu quero. Se há uma coisa que vocês precisam saber, são esses dados. Tá? Que aí a gente vê o tamanho do problema. Tá certo? Outra coisa, que tipo de doença? O Leandro que gosta de CID, né? De 301 milhões no planeta tiveram ansiedade. Tá certo? 280 tiveram depressão. E aqui tem uma outra situação que eu considero de maior risco, e nós não conversamos sobre isso. Suicídio. Tá? Suicídio. 700 mil pessoas, tá certo? Se suicidaram no planeta. Isso é dado de 2024. Tá bom? Impacto econômico disso, tá? 50% do impacto econômico não é na falta da pessoa, na saúde mental. 50% começa antes, cabeção. Porque a pessoa que tem depressão, eu estava conversando sobre isso, sobre a Tirza, nós estávamos falando de alguns casos, né, Tirza? Você estava falando, a gente estava discutindo. O impacto começa antes. Porque vocês já notaram que a pessoa que está deprimida, ela reduz a vontade de trabalhar, reduz a disposição, desânimo. Tudo é cinza. Diminui a produtividade. Tá certo? Diminui a produtividade. Então, 50% dos impactos, quando você vai falar com a questão da saúde, porque é diferente, gente. Eu quero só mostrar uma coisa. Quando eu me afasto por apendicite, eu tenho 2 ou 3 dias, eu começo a ter uma dor no flanco, começo a ter febre, de repente eu começo a ficar com o abdômen duro, não consigo ir no banheiro, chego no hospital, ele detecta que é isso, vai para a cirurgia, corta a barriga do cara, tira o apêndice, fica 20, 30 dias, sabe? Mas antes foi 3 ou 4 dias, a depressão não. Antes a pessoa já deixou de baixar
dias. E é aí que a coisa tá. Beleza. Bom, o que representa isso em termos de economia? 12 bilhões de dias parados, tá certo? Mais de $1 trilhão. Vamos passar o próximo. Tá? Aqui eu passo para vocês a questão da legislação. Se entregar para a advogada, ela vai botar mais umas 3 páginas ali, tá certo? Eu só botei as minhas e o resto fica relativo, tá certo? Mas eu acho importante para vocês que vocês têm que ver que a NR1 conversa com a NR5, conversa com o PCMSO, NR7, conversa com a NR17, Economia. Tu vai falar em fatores de risco psicossociais em todas essas NRs, tá certo? E é importante que a gente traga sempre para isso. Outra, eu entendo que vocês que estão aqui com o trabalho, né, Leandro? E vocês, com a questão da saúde, a CIPA mudou. A NR5, né? Eu não sei se vocês, até isso já vale uma discussão, tá certo? Mudou para a Comissão Interna de Proteção de Acidentes e Assédio e Violência no Trabalho, tá certo? Não está muito claro o que a CIPA vai fazer com a questão do assédio. Eu acho que a gente depende de nós transformarmos isso, tá certo? Porque é vocês que têm que discutir, tá certo? Pode trocar o próximo, por favor. E aqui eu queria falar para vocês que é a tônica do que eu vou estar falando. Quando está falando em fatores de risco psicossociais do trabalho, de onde é que sai? Que palavra é essa? Quais são? E é isso que está dando muita polêmica. Ah, vai ter o manual do Ministério do Trabalho. Ah, mas o manual só vai ser publicado no ano que vem. Quando teve a publicação, quem teve contato, teve uma tabelinha muito mal construída, desculpa dizer, muito mal construída do Ministério do Trabalho, dando a entender que aquilo já era o manual, que era ridículo. Tinha gente, eu já vi palestras do cara dizendo, olha, é só os conflitos interpessoais, né? Nós temos que trabalhar. Aí vem o coach, o psicólogo, você encontra na internet. Nós temos que trabalhar as rodas de conversa e não sei o que. Gente, fator de risco psicossocial na saúde, o SUS já publicou a lista de doenças relacionadas ao trabalho em 1993. 1993 é aquele livro cinza que está lá, tá certo? 1900, e lá no capítulo e mais em 2023 ela foi atualizada, tá ali os links, pode mudar o próximo. Lá na lista A desse livro, ele mostra os fatores de risco. Olha lá. É uma coisa, os fatores de risco, na verdade, tá certo? São coisas que vocês tratam no dia a dia. É jornada de trabalho, é desemprego, é precarização, é interação da pessoa com a tarefa. Isso eu vou explicar, mas os que mais importam aí: jornada de trabalho, violência e assédio moral, discriminação, desemprego, gestão, né, da organização, conflitos interpessoais. É isso. São coisas que vocês, trabalhadores, conhecem dia a dia. E eu vou mostrar para vocês. Pode passar o próximo. Bom, isso aqui é uma publicidade do SUS. Quem tiver celular Android, né, que possa baixar o aplicativo do Google Play, tem esse aplicativo aí. LDDRT. Ele foi feito, é um aplicativo livre, feito pelo doutor Iago, tá certo? É um colega médico do trabalho, tá certo? Sanitarista que trabalha no Ceres de Botucatu. O cara gosta de internet, gosta de coisinha, né? Gosta de trabalhar isso. Gente, eu proponho o seguinte: quem sabe tira todos os. Por favor, porque para quem está aqui, tá. Não, bota ali, não precisa tirar de lá porque é um barulhão. Tá? Para quem está falando, atrapalha mesmo. Tá? Esse aplicativo, ele possibilita você, que é diretor de sindicato, saber quando alguém pergunta:
Vem cá, essa doença está relacionada com o trabalho? Tu consegue, mexendo com o aplicativo, vendo fatores de risco psíquicos, fatores de risco, que é esse que eu falei, a lista A, tá certo? No quadro 5, você vai estar lá colocando. Ele falou em conflito interpessoal, vai aparecer lá e vai aparecer os CIDs, tá certo? Que estão relacionados. Então a gente pode fazer uma relação. Você que é diretor, você que é líder sindical, já pode dominar a questão do diagnóstico se tem relação com o trabalho e apontar, olha, eu acho que isso aqui tem relação com o trabalho, tá certo? Esse poder não é um poder médico, esse poder não é um poder da empresa determinar e nem do INSS, é nosso, de poder conseguir ver e determinar se as coisas estão acontecendo, se tem alguma relação com o trabalho ou não. Quem quiser baixar, baixa, é livre, não paga nada, tá certo? Não paga nada. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo, não vou falar sobre isso. Pode fazer um pouco rápido. Mais na frente. Próximo. Próximo. Aqui. Vocês viram aquela lista de 10? Tem essa questão dos conflitos. Contexto de organização. Como é que é a cobrança de metas? Né? O trabalho se organiza dessa forma. Sempre discipulando uma meta que tu tem que superar. E ela vai sempre cutucando. É como se não, tu pode fazer mais. Tu pode. Bom, agora aí você tem que. Quem vai falar sobre PLR não sou eu, são vocês. A gente tem que saber medir o que é PLR. Então, olha, tu já falou um negócio que é interessante. Produtividade vai significar mais lucro para alguém. Você ganha, mas você vai ter que se dar mais. Tá certo? Então sempre tem que entender que quando você está fazendo essa negociação, você também está negociando a tua saúde. Tá? Certo? Então é isso que eu quero falar. Só que junto com isso, tu vai ter uma chefia te cobrando. Tá? Quer dizer, o trabalho com pressão. Tu vai ter se tu não cumpriu, eu vou te punir, eu vou te humilhar. Essa aqui é fracote, essa aqui não produz. Né? Tem um conjunto de trabalhadores, é exposta, ela não consegue produzir porque tem às vezes às vezes tem até uma questão de saúde envolvida nisso. Tá certo? Pode passar o próximo. Próximo. Aqui tem um trabalho dos bancários. Pulou, foi o próximo. Tá bom. Aqui tem. Isso é uma outra coisa que vocês podem fazer, gente. Pesquisas com a categoria. Os bancários na sua campanha salarial do ano passado. Tá certo? E o produto é o seguinte. Aqui, ó. Isso aqui eu peguei para minha apresentação. E sabe de onde é que eu peguei, Silvia? Eu fui numa apresentação da Escola do Ministério Público do Trabalho, falando sobre isso, que uma promotora pegou essa pesquisa mostrando o que significa isso, gente. A gente está fazendo o que o pessoal chama de contra-hegemonia. Nós estamos produzindo a nossa própria informação. E no momento que nós produzimos a nossa própria informação, nós produzimos um conhecimento novo que se contrapõe ao conhecimento do capital. Ele ajuda você a negociar. Por quê? Porque vai para a faculdade, vai para a universidade, vai para o Ministério Público do Trabalho, ele começa a utilizar como conhecimento. Ela utiliza isso nas ações dela, lá nos TACs. Ela falou, porque uma base que pesquisa levanta 47 mil pessoas. E as informações, ali tem o link, está lá, vocês busquem, não. Eu não estou dizendo nada do que eu estou falando aqui, inventado. Tá? Tudo é pesquisado, está ali o link, e vocês vão encontrar muito mais dados. Mas eu tirei aqui essa situação. Gente, 39% das pessoas, dos bancários, tomam algum medicamento com receita controlada. Interessante ter esse olhar da
categoria deles, né? Tá? Eu não sei, talvez a categoria de vocês seja mais, gente. Gente, cada um. Eu estou só mostrando que a saúde mental, qual é a proporção? A Tina vinha falando, né? Ela está falando de perto, tipo, tem uma parte da música do Veloso, e de perto, eu não lembro a música, depois alguém me diga que gosta de música. Perto ninguém é normal. Ninguém é normal. Isso. De perto aqui, todo mundo toma seu remedinho para dormir, seu medicamentozinho para depressão, não tem? Bom, deixa eu te falar uma outra coisa. Esse é um outro assunto que a gente tem que tocar. Abuso de substâncias. Tá bom, meu amigo? Não pense que a cerveja é isenta. Ela também é uma substância. Ah, tu está falando para mim sobre psiquiatra. Opa, eu não encaro isso. O mesmo não é uma chamada de atenção. Eu quero te puxar a orelha, não é essa inclusão, mas é uma alerta, gente. Nós não podemos normalizar algo que é danoso. Pode ser bom, eu também gosto da cachaça. Eu também gosto. Sim, é importante a gente explicar que essas substâncias só existiram na sociedade humana, para poder diminuir essa tensão. O álcool é uma massa de escape. Eu valeria mais uns 2 dias para a gente falar sobre a questão do álcool. Não é essa a intenção, mas eu quero dizer isso para vocês. 67% vai dormir, fica preocupado com o trabalho. 60% já mostra que está sentindo cansaço e fadiga. Lembre-se, tem uma palavra que é de ordem, que vem aparecendo de diagnóstico. Quem é que já não viu a palavra burnout? Não sei mais o que mais chamar. Burnout é esgotamento. É o esgotamento mais excessivo que pode existir. Nós vamos falar um pouco. Pode passar o próximo, por favor. E aí, quando a gente está falando de uma outra característica, isso é isso que eu quero falar. Quando eu estou falando de características de risco psicossocial, nós vamos falar de uma outra situação. Como é que se organizam as relações no trabalho? Como é que se formam os grupos de trabalho? Como é que eu interajo com o meu amigo, com o meu colega? Como é que eu gosto daquele outro grupinho? Tá certo? Nós estamos falando de conflitos. Muitas vezes, o capital até utiliza esses conflitos para se beneficiar. Né? Aquele líder lá está utilizando, jogando um grupo contra o outro. Os caras falaram uma coisa, estou produzindo pouco. Quantas vezes? E nós temos um outro, pela primeira vez na história, gente. Nós temos uma coisa que já vinha se notando na geração anterior. Nós temos hoje 3 grupos de gerações se encontrando no mercado de trabalho. Eu tenho 63 anos. Opa, é nós. É nós. Mas então, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te perguntar, como é teu nome mesmo? Como é teu nome? José Holanda. José Holanda. José, quando eu era pequeno, eu olhava e uma pessoa que tinha 63 anos estava já aposentada. E nós estamos trabalhando. Tá certo? Nós somos de uma geração. Eu boto ali, é a geração que é anterior, que nasceu de 1961 a 1980. A nossa geração, ela veio do mercado de trabalho. Eu não sei se existiu o conflito União Soviética, Estados Unidos, existia uma questão ideológica, comunismo, capitalismo. A gente buscava ter estabilidade no emprego, a gente buscava ter pensamento. Eu não sei, eu vou tentar isso desde o início, e acredito que sempre tinha uma preocupação com isso, que isso é discutido pelo meu pai, né? E eu já fiquei com aquilo ali. Já a minha geração posterior, né? Que é a geração que nasce, que são os millennials, que nascem entre 81 e 2000, eles já começam a pensar de uma maneira diferente. Flexibilidade no trabalho. Eu não quero ficar grudado num lugar só, eu quero ter mais lugares. Eu quero. E aí vocês vão me falar assim, porque senão eu acho que não é isso, né? A globalização, porque aí entra a coisa.
Se eu quero ter flexibilidade, eu tenho que flexibilizar a minha relação de trabalho. Eu não quero entrar na questão ideológica. Eu quero dizer que isso aconteceu. É fato passado. E essa geração está trabalhando com vocês ali. Tá certo? E vocês que são líderes sindicais têm que entender essa dinâmica social, que é sociológica, tá certo? Para poder entender por que um cara que nasceu nesse período não gosta muito de um cara que nasceu no mesmo período que você. Ou não se importa com os mesmos direitos. Com os mesmos direitos. E aí, nós vamos para a nossa geração que está chegando agora, que é a tal geração Z. A geração Z está sendo detectada. Ela gosta da flexibilidade, tem mais uma outra questão. Ela coloca os valores dela pessoais. Tá certo? O trabalho tem que bater com as outras, senão não trabalhar. Eu sei que vocês dizem, não é um pouquinho, esse cara está exigindo. Gente, a ideologia que está ali é essa, e é assim que as pessoas, eu quero dizer bem claro, a Tia sabe disso, ela é madrinha do meu filho, ela sabe, e a gente praticamente não precisa. O que é isso? Bom, gente, você trabalha em vocês têm que lidar, porque aí a gente entende por que o cara está dirigindo uma moto, numa situação super precária, tá certo? Super precária. E ele se diz que é empresário individual. E ele é Uber. Pois é. Até uma bicicleta. Então, eu vou contar uma história para vocês. Eu fui numa festa eu fui na Federal e fui numa palestra de economia. Fui convidado numa situação, mas eu não estava na palestra. E o palestrante falou: não, aqui o ABC é do empreendedorismo. Nós temos que confiar no empreendedorismo. Essa palavra ela é cativante, ela transforma, ela nos motiva. Parece que o cara que eu vou me tornar o Elon Musk, não é? O cara fala empreendedorismo, eu vou botar foguete para Marte. E aí ele começa a botar e aparece Diadema, onde eu trabalho, é campeã de microempresários. E o cara mostrava isso Diadema. Eu atendo, eu sou médico lá, eu atendo. A maioria desses microempresários são, na verdade, muitas vezes, motorista de Uber ou um motoboy, antigamente nós chamávamos de motoboy, iFood, entregador, e essa pessoa, ela tem que ter essa categoria individual, que é uma coisa ridícula, porque na verdade ele é um trabalhador que abandonou completamente os seus direitos para achar que ele vai ser empresário. E ele se acha empresário, gente. Você não pense, ele está na cabeça dele. Quando a Lula fez a proposta, agora teve o início do Ministério do Trabalho, você viu a movimentação que teve. Não foi uma movimentação fabricada, não quiseram fazer para derrubar o governo. Desculpa, a ideologia dessa categoria está formatada, ela pensa desse jeito. Tá? E muitas vezes a pessoa ela só descobre o problema, o tamanho do problema. Acontece um acidente, e aí ele é um carro ou um caminhão, ele está dirigindo uma moto, ele teve fraturas em diversas partes e ele vai ficar quase um ano parado. E aí ele se lembrou que ele não contribuiu para o INSS. E ele não tem direito. E aí é pai. Eu não ia fazer, eu pensei que tu ia falar em encerrar. Eu já ouvi nesse momento da palestra a palavra iPod. É isso aí. Desculpa a expressão, tá? Mas é essa a situação. Patrão. Tá, mas é tudo, então tá. Bom, a coisa vai evolucionando os toques, essa
coisas de roda de conversa não caem, porque é uma situação que sempre chama para uma operação de silenciamento e de abafa. Eles pegam as palavras super legais. Resiliência vai tornar o trabalhador mais resiliente. Então, o cara que é abusador, né? Puxa vida, procura compreender. Quantas vezes, alguns de vocês já não devem ter escutado, ele é verdadeiro. Ele é de uma geração que pensava desse jeito. O chefe, filho da É machista. Tá bom? E eu quero só dizer uma coisa: o caminho para a gente está na questão da humanização no ambiente de trabalho. Tá? Porque tudo isso, na questão que eu estou falando, desses contextos, desumaniza, deixa a coisa ser normalizada. E a gente chega nesse vai passar o próximo. Esses aqui são alguns exemplos de situação de desumanização que eu vejo. Eu acho que são mais, eu acho que alguns vocês viram. No supermercado, eu acho que vocês viram. Só apareceu em tudo que era no News. Uma pessoa que morreu, infartou, ele estava esperando vir, estava muito excelente para fazer a colheita. O gerente não quer nem saber, morreu no recolho, não pode mexer, botou guarda-chuvas em volta, segue o palco, continua vendendo, gente. Né? E o pessoal toca tudo. Não sei, tem hora que a gente uma outra hora parava no supermercado, parava, a gente normaliza uma situação de oportunidade. Outra é um trabalhador que morre aqui no interior de São Paulo, é uma notícia de uma empresa, você pode pegar o vídeo. Ele morre num acidente fatal no trabalho da empresa, e a empresa não permite que os seus colegas de trabalho vão ao velório. Impede, ninguém pode sair. Eles devem conseguir na justiça do trabalho. Vejam lá. O outro é um bancário. Nós estou falando, parece que assim. Não, é um bancário. São Paulo. Uma trabalhadora bancária que tem um abortamento espontâneo no banheiro. Vai pedir para a chefe para sair. A chefe diz: não, agora não pode sair. Tem que terminar esse negócio aí, para eu entregar hoje. Está lá, você vai lá, eu escrevo depois ali, está na sentença. A trabalhadora tem que ir lá e recolher o seu feto, botar no saco plástico. Gente, desculpa, mas meu Deus, é isso. Nós chegamos a esse ponto. Pode ir, por favor. Vamos, pode passar. Pode passar? Pode passar? Aqui, eu vou terminar aqui na jornada de trabalho, tá? Depois a gente deixa para fazer outras coisas. Jornada de trabalho. Eu vou pegar as palavras da doutora Tia, da doutora. Horas extraordinárias, diz que ela já deve ter promovido advogado. O que são horas extraordinárias e horas normais? Horas normais são as horas que a versão ordinárias. Ou seja, ordinárias é a jornada normal do trabalho, né? Por isso, essas são ordinárias, ou seja, são as horas não habituais. Ora, quando eu vou fazer inspeção, isso já lá no ciclo de 1990, que eu comecei, 2000, a gente sempre pegava para ver a quantidade de horas extraordinárias. E hoje eu acho que a gente tem que entender, se uma empresa tem mais horas extraordinárias do que horas ordinárias, ou tem um número, uma proporção não convencional de horas extraordinárias, muito possivelmente a jornada de trabalho dessa empresa é um fator de risco específico dos seus passos. E você tem que ficar alerta, camarada. Tá? Pode passar. E aqui, excesso de jornada, a fadiga, né? A exaustão, ela leva à morte. Tá certo? Nós tivemos relatos aqui no interior de São Paulo. Hoje a indústria da cana-de-açúcar até se visualizou, mas até mais ou menos 5, 6 anos atrás, a pessoa tinha que carregar 14
região ali, eles conseguiram levantar isso para dizer, nossa, que fabuloso, imagina carregar um tio carregado. Exaustão, teve mortes com exaustão. E está tendo lá em Goiás. Outra, atualmente existe a coisa do direito à desconexão, né? Ao lazer. Olha aqui, toda a pandemia, home office. Ou então, isso aqui, ó. Isso aqui nos conectou, mas também nos escravizou. E nos colocou meio que se submetendo ao feitor, né? Então, às vezes tem chefe, nós já atendemos uma trabalhadora, né? Teve um caso feliz, trabalhadora que ela trabalhava com gerência de RH e o seu chefe era lá de Orlando, diretor. O cara mandava trilhões, como o fuso horário era diferente, ela recebia aqui, tá certo? No horário da noite. Ela não tinha direito de desconexão. Trabalha como home office, as pessoas não conseguem controlar o seu horário, o seu jornada de trabalho. Olha os próximos, por favor. Pode pular, aqui daí é a questão do burnout. Vocês já ouviram falar dessa palavra burnout? Burnout é deslocamento. Eu vou deixar mais perguntas. Alguém me pergunta o que é um burnout, tá certo? Eu explico, eu falo, mas eu vou te explicar. Pode passar depois. Ah, tá aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a OMS e a OIT falavam sobre jornadas? Ela começa a ver, eles fizeram um estudo, isso é de 2019, por isso que em 2020, 2021, a OMS e a OIT começam a conversar juntos, essa coisa da saúde mental está pegando. Por quê? Porque eles fazem uma pesquisa e eles descobrem que 81% das mortes que acontecem no planeta não são por doenças, são por doenças não transmissíveis, ou seja, não são por doenças infecciosas. 81% já são doenças tipo infarto, né? E ali estão as principais causas. É a doença respiratória, pulmonar obstrutiva. Está mostrando aqui um abuso. Qual é o abuso? Tabaco. Gente, a principal morte no planeta não transmissível é provocada por um problema de saúde mental, e é o tabaco, a nicotina, é um produto químico, a pessoa tem uma dependência, está matando. É a principal causa de câncer no planeta, tanto entre homens e mulheres. É um abuso, gente. Um abuso, esse é um abuso. Mas eles descobriram uma coisa, que a segunda principal causa, que são os derrames, AVC isquêmico e hemorrágico, e as doenças do coração, tem relação com a jornada de trabalho. Exposições a longas jornadas para trabalho. Tá certo? Os derrames, 41% das mortes das pessoas que morreram por derrame, né? 41% tinha jornadas de excelência em 40 horas, né? Então, se fosse extrapolado assim, 40 horas de jornada excelente, tá certo? Então, eles começaram a fazer esse desenvolvimento. Você tem que ligar todas as informações. Esse cara tem jornada excedente, esse cara, a maior parte é contrato precarizado. Você está entendendo toda essa cadeia de informações que eu estou mostrando para vocês? É isso que eu quero dizer. E outra, a própria fadiga, ela traz um risco que quem trabalha com máquinas e equipamentos, quem investiga a questão de saúde do trabalhador, sabe que um dos maiores riscos de morte, de óbito, é com máquinas e equipamentos. E quando a gente vai ver, a gente pesquisa o trabalhador que foi ao óbito. Esse cara, às vezes, não tinha a primeira pergunta. Pô, como é que é a jornada dele? Quantas horas ele está? Pá! O cara vinha de uma longa série de jornadas essas que ele estava fazendo para pagar uma prestação do carro. A questão econômica não interessa, né, gente? Não interessa. Mas a fadiga, ela mata. Vai para o próximo.
aqui, jornada de trabalho. Por que a gente luta contra 6x1? Na categoria tem. Tem? Tem. O quê? 6x1. Saiba, gente, a luta contra essa jornada 6x1, ela está na base de que a gente já teve 2 estudos, tem mais estudos sendo feitos, mas 2 que estão sendo levantados. Um foi feito aqui no Brasil, outro foi feito na Inglaterra. E no Brasil mostrou que as pessoas diminuíram para 4 dias trabalhados, aumentaram a sua produtividade. Mas pode parecer brincadeira, gente. Aumentou o engajamento. Porque as empresas sempre pedem para você, para vestir a camiseta. A pessoa que trabalha menos, ela veste mais a camiseta do que trabalha mais. Imagina? Então, assim, aqui no Brasil, como nós estamos vendo, ele pegou muito o viés econômico. Mas já na Inglaterra, que foi o sistema de saúde, ele mostrou, além dessa questão da produtividade e do engajamento, ele mostrou o seguinte, que teve um impacto econômico. Lembra que eu falei para vocês que existe um impacto, o impacto da saúde mental um impacto econômico indireto. Lembra que eu falei que a produtividade diminuir, que a pessoa está já adoecida desde o início? O impacto econômico é o contrário, aumentou. Ela mostra que a pessoa não se afasta, porque ela não adoece, ela não se afasta. Logo, se ela não adoece, ela continua com a produção maior. Então, trabalhar menos enriquece a palavra. Pode parecer brincadeira, gente. É essa a minha conclusão. Trabalhar menos vai enriquecer. Só que trabalhar mais, não. Então, eu deixo isso. Infelizmente, é essa a conclusão. Mas eu quero dizer o seguinte: trabalhar menos nos dá saúde, nos dá tempo para a gente curtir o que realmente vale na vida, que é a nossa família e as pessoas que a gente ama. Tá? Próximo. Bom, eu preferia parar e de repente deixar pergunta. Violência. Eu acho que a questão da violência também faz parte, tá certo? Depois eu posso até nas perguntas a gente trabalhar um pouco sobre a questão do assédio, já deixo até ali, e aí eu não estendo muito o horário de vocês. Tá bom? Tem mais algum ponto da NR que eu acho que seria importante só relacionar para ele? A NR, eu quero dizer uma coisa, é essa a grande questão. A NR não mudou muito. Tá. Nós estamos nesse momento de construir o que nós queremos investigar. Esse é o momento, que nem o próprio Ministério do Trabalho sabe. E eu quero dizer bem claro, na minha opinião, o Ministério do Trabalho não tem que saber, porque quem cuida da questão de saúde é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já tem os seus fatores, é a lista de doenças relacionadas ao trabalho, são esses 10 fatores que eu coloquei aí. E esses 10 fatores estão nas investigações e no levantamento de risco das empresas. Acho que a empresa vai querer levantar essa jornada de trabalho dele é maior ou menor. Tá? E eu vou dizer, qualquer coisa fora dessa lista, eu acho que a gente vai ver. Obrigada, Lídia. Tá bom. Sem muito discurso, isso mesmo. Tá bom, gente? O primeiro é o Zé de Holanda.
que vem de segundo. Esse número, eles é tirado da onde? É o Ministério do Trabalho, ou parte dos sindicatos de cada categoria que tem que fazer um trabalho para descobrir qual é a porcentagem de doença de cada categoria. De onde vem esse número? Quem é que. Entendeu? É o quê? Nossa, Salete. O que me chamou a atenção foi, nos últimos 10 anos, o que nós temos de afastamento com ansiedade e depressão. E isso me chamou bastante a atenção. Eu queria que o senhor falasse um pouco, quais são os países e o Brasil tem que lugar, que ranking no mundo. E outra coisa que o senhor falou sobre a Covid. A Covid realmente levou várias pessoas, muitos morreram, mas deixou também muitas sequelas. As pessoas que tiveram Covid, a maioria que conviveu com Covid, e eu tinha uma memória maravilhosa, eu sabia que hoje eu sofro com esquecimento, entendeu? Realmente eu fui no meu falou que foi devido à Covid. E outra também, o senhor falou em desorganização. Desorganização é um fato que. Desorganização. Eu considero esse fato de desorganização dentro da SAF. A gente vê que eu sou da base, dentro da SAF, o setor que é desorganizado, você vê pessoas mais ansiosas, pessoas que sofrem mais de assédio moral, pessoas que sofrem mais com problema de depressão e ansiedade, e principalmente a pressão entre a liderança, cobrando uma coisa que a máquina não dá o trabalho adequado para a pessoa trabalhar. Então ela sofre pressão, depois a gente começa a se contrair e ficar doente. E aí vem a crise de ansiedade, depressão, todas as coisas. E realmente, o setor de desorganização dentro das fábricas acontece muito. Eu, na minha fábrica onde eu trabalho, na minha fábrica, o senhor Peter lá, onde eu trabalho, ele vê que os horários que é mais desorganizado, o setor que vai fazer do trabalho para o cliente. Entendeu? Doutor, é assim, a gente viu que essa questão dessa doença, por isso que a gente fala direto da burnout, né? Ela começou, acho que pós-pandemia, ela sempre existiu, mas começou a ter mais evidência pós-pandemia. Antes disso a gente falava muito de Ler e Dort, né? Tanto que a gente sempre ouviu falar que ia ser a doença do século, que ia acabar com o trabalhador, né? Tanto que seguiram a NR12 e outras NRs para proteger um pouco mais o trabalhador nesse sentido, que a gente sabe que é fictício. Né? E hoje nós temos tanto a burnout que está numa crescente, como a Ler e a Dort, que hoje a gente percebe que se fala um tanto delas duas. Eu Próximo, Ronaldo. Você tem alguma coisa contra mim? Então, e aí nós temos essas duas doenças hoje, que elas são doenças que afetam assim, demais o trabalhador. Né? Eu acho que assim, a pergunta seria assim, essas duas doenças elas vão caminhar junto em relação à saúde do trabalhador, elas vão afetar o trabalhador, né? E assim, até que ponto que eu acho que todos os sindicatos, os movimentos sociais, movimento de saúde, poderia conseguir tentar não deixar esse impacto ser tão grande para o trabalhador, porque a gente não pode deixar de falar de Ler e Dort, sem também falar agora do burnout, né? Assim, da NR1 aí, que a gente está vendo que nem a própria irmã falou, muitos trabalhadores estão adoecendo por causa disso. Tem alguma correlação entre uma doença e a outra? Ô doutor, primeiramente bom dia, obrigado pela presença. A gente percebe que os jogadores são alarmantes, né? Mas a pergunta que eu tenho para fazer é qual é a forma que nós podemos atuar para conseguir algum tipo de reversão quanto ao tema de saúde mental? Porque a gente vê que tem
start. Não, é uma questão de ansiedade, porque tu já me deu uma coisa para eu pensar, para levar para o CRS, para trabalhar sobre a questão fadiga e alguma coisa, trânsito. Nossa, tu deu uma ideia. Cara, se tu falar isso com um pesquisador, o cara vai ganhar o prêmio Nobel, que tu falou agora. Porque tem relação. Tu já me deu um iluminamento aqui, tu me deu o que o pessoal fala de insight, né? Insight, né? Tu me deu um iluminamento, tu. Batata. Tu leva mais multa de trânsito durante a semana, tá certo? E durante o final de semana tu leva. Perfeito, tem a ver. Mas se tu me perguntar se tem pesquisa, não. Tu descobriu novo. E vou anotar o teu nome, porque se um dia eu tiver de olha, quem me falou isso aqui foi no seminário de Videiros. Se eu ganhar o prêmio Nobel, eu vou falar lá. Eu vou dizer, olha, no seminário do jurídico do Videiros, eu recebi uma pergunta. É uma pergunta, quero te dizer bem claro. Tá, eu quero te dizer assim, é uma relação, tu fez uma relação básica, prática e que é de fácil constatação. E eu acho que se em algum dia a gente conseguir ter esse universo, vai bater. Tá? Então, mas assim, eu não tenho esse dado, mas tem relação sim. Tudo que eu te falei aqui bateu com o que tu falou. A fadiga, a tua fadiga te leva a tu ficar mais descuidado com as regras de trânsito, tá certo? E as regras de trânsito, gente, não existem por nada. As regras de trânsito é um código de etiqueta, né? De conduta, para a gente poder organizar o trânsito. Se todo mundo puder fazer do jeito que quiser, fica uma bagunça, tá certo? Mesmo a gente vê lá na Índia, aquela bagunça, todo mundo, na China, aqueles caras, tudo, o trânsito é organizado. Existe aquele caos, existe uma organização, existe algo social de que, se você passou por cá, eu te dou, depois eu passo, depois eu passo. Então parece que é uma causa, mas não é. Mas eu quero dizer que tem a ver sim, tá? O colega perguntou de onde vem os números. Bom, são de diversos lugares, tá? Eu vou só passar aqui um para te mostrar, tá certo? E vou... Ó, esses números aqui, quando você está vendo ali embaixo, tem um link. O link, se você clicar, ou se você pegar e copiar aquele link, que é esse dado, em todas as reportagens, tudo que ele está fazendo, tem um link aqui, ó, que é tipo um caminho. Se tu jogar lá no Google, tu pegar e copiar aqui, jogar lá no Google, vai sair nessa reportagem. E lá tem as fontes. Cada um dos dados que eu te falei tem algumas fontes. O que eu falei do INSS, a fonte são dos dados, tá certo? Dos informes previdenciários que são publicados todos os anos. Quer dizer, são publicados todos os meses. Por isso que eu já te falo que 2025 já vai ser pior que 2024. Porque eu já estou acompanhando, porque é uma coisa que eu já acompanhei, eu vejo que a coisa tá ficando muito complicada, tá certo? Está piorando. Outros informes, quando eu falo de dados da OIT, são dados estatísticos que eles utilizam de fontes que são as informações dos governos, né? Se são informes de saúde, existem diversos bancos de dados para você pegar. Vou te dar uma situação. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele trabalha, por exemplo, com um sistema chamado SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Eu vou só pegar para você, porque do SIM, que é esse sistema, ele tirou aquelas informações das mortes do Covid. Lembra? Que você via todo dia. Como é que era feito isso? Cada atestado de óbito que chega, todo o atestado de óbito que é emitido, tá certo? Tá certo? Para você poder enterrar um corpo, você precisa de um atestado de óbito. Assim como você precisa de uma certidão de nascimento para você poder adquirir todos os seus direitos sociais. Estou errado, doutor?
É isso, doutora? Me corrija, porque aqui eu gaguejo, tá? Mas a certidão de nascimento, e eu vou fazer uma interpretação, é como se você abrisse um processo e tem que encerrar o processo, não é isso? Estou errado, Melissa? É isso. Então, o atestado de óbito é um encerramento, e você faz no mesmo lugar, no cartório, não é? Para tirar um atestado de óbito, eu tenho que pegar uma declaração de óbito. O médico, eu vou fazer uma situação, vamos dizer que, no meu caso, eu venha a falecer aqui, né? Aí vocês vão chamar o SAMU, me leva lá para coisa, alguém vai avaliar o que foi, puxa, aí chega e pergunta para a tia, puxa, ele tinha 2 estentes, tu vai falar, né? Pô, conheço, eu conheço ele, casou para programa de coração. Então, ele vai construir uma hipótese diagnóstica, tá certo? Um CID para explicar a minha morte. Precisa ter uma explicação, tá certo? É assim que funciona, não é uma coisa desorganizada. O bolsonarista dizia, mas onde é que sai esse número? Eles inventaram esse número. Não é. Mesmo depois que o cara o médico faz a declaração de óbito, ela pega seria uma espécie de atestado e vai para tirar a declaração de óbito no cartório, como se fosse uma oficialização. Não é isso, doutora? Doutoras, me corrijam. E isso chega para nós lá no Departamento de Vigilância de todos os municípios do Brasil inteiro. E aí passa muitas vezes por um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico, quem estiver cuidando, ele vai pegar aquele CID e vai dizer, mas peraí, o cara disse que ele tinha uma insuficiência coronariana, porque tinha stent, tá, mas ele tinha, ele vai conferir, a gente confere, para ter certeza, certo? Porque daí a gente faz um outro documento que vai para o sistema de informação de mortalidade, tá certo? Às vezes a TIRSA, você relatou que que tinha 2 stents, e o médico legista que está lá no hospital chegou e disse, esse cara morreu por doença do pulmão. Mas aí quando ela chega no atestado de óbito, puxa, mas a familiar dele disse que ele tinha 2 stents. Como é que ele morreu do pulmão? Ele não tem nada lá do pulmão, não. Ela vai lá e briga para o médico inverter a declaração de óbito, que o atestado tem que sair, porque isso tem repercussão até nas questões de seguro, não é verdade? Porque tem algumas doenças que o seguro não paga, tem outras que é só a questão do seguro paga. Então, eu acredito que essas são algumas observações, isso, quando vocês veem, né? E muitas vezes eu acho que isso nas empresas tem também, né? Tem seguros de empresa, tem um monte de coisa. É interessante. Eu já vou te abrir, só porque tu quer falar sobre isso? Eu fiz essa pergunta, mas porque se você chega na federação ou no sindicato dos bancários, ele vai saber a porcentagem de pessoas. Não vai. Não. Aquilo lá é uma pesquisa. Não é. Aquilo é uma pesquisa que o sindicato dos bancários fez por via internet. Olha só, tudo que eu falei para vocês, que é interessante isso. E essa pesquisa, eles montaram um questionário no Google, aqueles formulários do Google, e durante bem antes da campanha salarial, eles começaram a entrar lá, camarada, responde essa pesquisa. 48 mil entraram, responderam. Claro que tinha perguntas selecionadas, e aí aquelas perguntas que eles fizeram foi respondida. São perguntas autodeclaratórias. É verdade isso? Aí eu quero te dizer que até mesmo quando
E aí, camarada, você toma bebida alcoólica? Eu já estou vendo que o cara tem sinais aparentes, tá certo? Sinais aparentes. O médico pode ver que a pessoa utiliza, só tem um abuso de álcool. Ele diz: não, doutor, eu só tomo socialmente. Eu tomo um tiquinho assim, eu acho que quando eu me reúno com a minha patroa e tal, ou então, mas vou dizer pro senhor, eu também tomo antes do almoço, e aí vai indo. Mas é autodeclaratória, a consulta médica também é autodeclaratória. Claro. É que esse caso da pesquisa é algo que a gente até já tinha falado no seminário de saúde, da importância de ter uma pesquisa da categoria. Eu acho que vocês nunca fizeram uma pesquisa. Né? E isso é possível. Dá para contratar uma empresa, né? Ou dá para fazer mesmo um próprio formulário, mas tem que ter uma divulgação. As pessoas têm que saber que vai ter uma pesquisa na categoria, qual é o objetivo dessa pesquisa, porque senão também ninguém vai chegar voluntariamente, vai responder, né? Então tem que ter um projeto de pesquisa, né? Tem empresas que são, a gente contrata empresas que são especializadas em fazer a pesquisa. Aí vocês vão fazer a assembleia, pede para o trabalhador: você pode baixar o link, pode responder a nossa pesquisa. É assim que eles vão obter essas informações. A Tina falou muito bem. A promotora, ela fala que essa pesquisa ela foi planejada em 2022 para ser executada para a campanha de 2024. Só para vocês verem. Elas consultaram um grupo de pesquisadores da USP falando sobre a questão de saúde mental, porque eles queriam focar a saúde mental. E aí veio um grupo de pesquisa. Ali tem um link, gente. Tem o link da Federação Nacional dos Bancários, eles falando um pouco como é que foi dentro dessa apresentação, que parece que a Rosana vai distribuir entre vocês, os links estão lá, vocês podem pesquisar. Eu só dei o caminho das pedras para vocês. Se eu fosse parar para cada assunto desse daqui eu falar, nós vamos ficar aqui no mínimo 40 dias trancados nesse local aqui, e a gente não acabaria, porque é muito assunto, tá certo? Outra, falou sobre o colega, falou sobre a questão da ansiedade, né? A colega falou sobre a questão da ansiedade, que situação está o Brasil. O Brasil está numa situação muito alta. É talvez o campeão dentro dos dados. Mas o campeão não significa que é o real. Nós temos que entender o seguinte. Você já ouviu falar na palavra subnotificação? Já, né? Subnotificação é mais ou menos aquilo que eu falei entre o trabalhador informal e o formal. Quando eu falei dos afastamentos do INSS, tem 400 mil. Mas eu também falei que 60% das pessoas que adoecem são do campo informal da economia. Então, aplica isso